Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer poder dividir com vocês esse momento, né? A gente poder ministrar junto mais uma quarta-feira, se deleitar na palavra do Senhor, estar aqui no culto de oração. Eu acho que eu tenho vindo há mais ou menos um pouco mais de um mês e tem sido uma bênção para a minha vida. E espero que hoje a gente possa também desfrutar um pouco disso, tá bom? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 31. Nós vamos meditar em todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras, ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim diz o Senhor: assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves que dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois naquele dia, cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais, a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento que já tivemos, ó Pai, de oração a Ti, de louvor a Ti, Senhor. Ó Deus, eu peço, ó Pai, para que a Tua palavra regue os nossos corações, ó Deus, com a Tua vontade, com o Teu caráter, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, eu te peço, ó Deus, para que o Senhor venha nos ensinar hoje um pouco mais sobre Ti, que o Senhor venha, ó Pai, a expor um pouco mais os nossos pecados, que o Senhor venha, Senhor, a nos disciplinar um pouco mais, nos ensinar um pouco mais sobre Ti, quem o Senhor é e da maneira correta que devemos viver, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui dependendo do Senhor. Amém. Meus irmãos, para começar, eu queria primeiro contextualizar um pouquinho o livro do profeta Isaías. Ele é um pouco denso, a questão teológica e a questão histórica, mas ele é um livro muito rico. E a gente sabendo o contexto histórico desse texto aqui, vai ficar muito mais profunda essa exortação do profeta Isaías, que no meio tem um poema e depois tem uma profecia, né? O profeta Isaías, ele vai ser um profeta muito usado por Deus, porque ele vai ser um profeta muito artístico, muito poético, né? Ele é conhecido por ser o profeta que mais fala da vinda do Messias. Ele é um profeta muito messiânico e muitas vezes a gente pode ter um pouquinho de medo, porque é um pouco denso os textos dele, e é muito grande, né? O livro de Isaías tem 66 livros, mas se a gente contextualizar, eu acho que dá para a gente aprender um pouquinho de Deus aqui, tá bom? Primeiramente, estudiosos dividem o livro de Isaías em duas partes, do capítulo 1 ao 39 e do 40 ao 66. Por quê? Porque no capítulo 39 acontece a coisa mais importante do livro de Isaías, que é justamente a queda de Jerusalém para a Babilônia. Esse vai ser talvez o ponto mais importante depois do reinado de Davi para a história de Israel, porque é Deus julgando o seu povo e ensinando o seu povo a ter um caráter diferente, igual ao dele. E a gente está dentro dessa primeira parte, do capítulo 1 até o 39. E dentro desse capítulo 1 até o 39, a gente pode dividir em mais 3 partes, que elas vão desenvolver os avisos de Isaías ao povo de Israel.
Então a gente está aqui aprendendo o que o profeta Isaías está falando ao povo de Israel. Lembrando que Isaías, ele vai ser um profeta, e o chamado para um profeta no Antigo Testamento vai ser um ministério bem específico. Ele vai falar em nome de Deus, ele vai ensinar ao povo, vai exortar o povo, mostrar o seu pecado, se necessário, ele vai falar sobre o futuro vindouro, mas ele vai falar sobre a fúria de Deus, como Deus está se sentindo naquele momento. É mais ou menos o que a gente, ao abrir a Bíblia, entende hoje em dia também. A cada culto que a gente faz, a gente aprende. É como se o profeta ele fosse uma Bíblia humana naquela época. A forma com que Deus se revelava ao povo de Israel ali, é a forma com que Deus se revela a nós, tem o mesmo peso. Tá? Então, ainda dentro desse contexto, dos capítulos 1 ao 39, a gente também pode entender que Isaías ele vai trazer 3 ideias. Do 1 ao 12, vai trazer julgamento e esperança para Israel. Do 13 ao 27, ele vai trazer julgamento e esperança para as nações ao redor de Israel e para todo mundo. E onde a gente está, que é no capítulo 31, que está entre o 28 e o 39, ele vai focar especialmente na ascensão e na queda de Israel. Por quê, meus irmãos? Porque o reino de Israel ele vai sofrer já algumas coisas aqui. O que é que aconteceu? Aqui, Davi já morreu, Salomão já morreu. Quando Salomão morre, o reino se divide. Ficam 10 tribos e meia para cima e 1 tribo e meia para baixo. Tá bom? Então, o reino do norte, o reino da parte de cima de Israel, que já se separou, já foi dominado pela Assíria. Isso já havia sendo avisado desde antes. Tá? Então, o povo assírio já dominava o reino do norte de Israel. E queriam dominar também o reino do sul, que vai ser citado como Judá ou como reino de Israel, depois que a Assíria já toma o reino de Israel. Então, aqui, a maior parte de Canaã já havia sido tomada. Só havia a tribo de Judá resistente aqui. E a tribo de Judá, nesse momento, era reinada pelo rei Ezequias, que foi um rei bom. Israel teve muitos reis ruins, por isso ela vai decaindo com o passar do tempo. Tá? E Isaías ele vai usar de poemas para acusar a atitude do povo, como no capítulo 19, quando ele fala especificamente do Egito também. E ele vai falar aqui de uma situação onde Israel volta os seus olhos para o Egito. Tá? Isso já havia sido ventilado algumas vezes. Como a Assíria dominou o reino do norte, os reis de Israel ficaram com medo. Não confiaram em Deus e disseram, vamos confiar no Egito então? Isso já havia sendo avisado pelo profeta Isaías há anos. Desde o capítulo 19, Isaías já havia escrito isso. E Deus já tinha mandado ele escrever. Isaías estava dizendo, não busquem refúgio no Egito. Busquem refúgio em Deus. Isso já vai caracterizar o nosso versículo 1, onde Isaías vai começar dizendo, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão de carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel. Então aqui a gente já tem uma situação onde ela é até muito discutida no nosso contexto hoje em dia, né? Eu vou orar e vou confiar em Deus. Mas eu vou orar e ficar parado, ou eu vou orar e agir? Às vezes a gente cai em 2 extremos. Só ora e não faz nada, e tem aquele que ora só para dizer que orou, mas que quer resolver tudo sem Deus. Não confie em Deus. Quando, na verdade, essa discussão, às vezes ela fica um pouco superficial. Na verdade, a gente tem que confiar em Deus. A gente deve orar sem cessar. A gente deve estar sempre em oração e a gente tem uma vida que as nossas obras glorificam a Deus. Então, a gente não tem que necessariamente fazer apenas um ou outro, mas, às vezes, as nossas ações demonstram que nós não confiamos em Deus. E é isso que a gente pode aprender aqui, nesse primeiro versículo de Isaías. O ato de buscar refúgio no Egito demonstrava uma falta de fé do povo de Israel e dos reis que estavam em Israel. Mais especificamente nesse contexto, o rei Ezequias. Tá? Porque a gente aprende na Bíblia situações em que Deus manda o povo de Israel guerrear, mas a gente também vê situações que Deus manda o seu povo fugir. No Novo Testamento eu lembro que Pedro estava preso, ia morrer, talvez lá, Deus manda um anjo para abrir a prisão e Pedro sair. Se Deus mandar fugir,
foge. Se Deus mandar atacar, ataque. Não existe limitações para Deus. A gente deve confiar nele em toda e qualquer situação. Se precisar de algo sobrenatural, como ter um terremoto, estremecer e abrir uma cadeia, como aconteceu, Deus vai fazer. Mas se Deus não mandou fugir para o Egito, então por que os reis, esse povo, estava indo para o Egito? A gente vê aqui que tem uma clara falta de fé a Deus. Não é apenas o ato, também está na motivação deles. Então, Isaías vive nesse contexto, tá? Ele denuncia uma rebelião e ele não pode fazer parte disso. E por causa disso, Isaías ele vai sofrer algumas consequências também dentro do reinado de Israel. E eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais para frente a gente vai ficar indo para o capítulo 37, 36 e voltar, porque o capítulo 36 e 37 vai demonstrar o que o profeta, ele está trazendo aqui para nós. Mas o fato é que Isaías aqui estava falando o que o Senhor queria para Israel. Da mesma maneira que a Bíblia fala o que o Senhor quer para nós. Não necessariamente Deus vai dizer, faça isso ou faça aquilo, mas Ele vai lhe dar princípios para que você siga e que você possa ter uma boa jornada aqui nessa vida. E Deus sempre fez isso com o seu povo. Sempre fez. Desde o chamado de Abraão, Ele só disse, vai que eu vou te guiar. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Tanto que Deus ele vai separar uma igreja que ela é sistematizada. A gente tem pastor, a gente tem presbítero, a gente tem diácono, a gente tem líder, a gente tem irmão. Para que Deus possa nos ensinar através deles. Deus sempre agiu assim e age até hoje. Então, o tema que a gente vai adentrar aqui é sobre confiar e sobre como agir na presença do Senhor. Então, nos versos 1 e 2, a gente vê que a confiança do povo de Israel, na verdade, não estava em Deus, estava nos homens. No versículo 2, o profeta Isaías vai continuar. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras, ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Israel aqui já não confiava em Deus e estava lidando com a aliança de homens. Aliança de homens como se ela fosse superior à aliança que tem com Deus. E havia um mal eminente que o povo já sabia que ia acontecer. E na vida a gente tem situações que a gente confia em Deus e pode fazer alguma coisa, e a gente tem situações que a gente só pode confiar em Deus. E essa era uma das situações que o povo só podia confiar em Deus. Eu queria que a gente fosse lá para o capítulo 36, para a gente ler um pouquinho desse contexto, tá bom? Olha só o que estava acontecendo. Vamos ler do versículo 1 em diante. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, Dilax, o rei da Assíria, enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém e ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavadeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário de Sebna e o arquivista real de Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele, e o comandante de campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria, em que você está baseando sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão em quem se apoia nela. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo, Judá e Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante deste altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavalheiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir a nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra a nação e destruí-la. O que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui
primeiro a atitude de Senaqueribe, indo destruir o povo de Israel. Judá já estava meio destruído, eles já haviam tomado todas as cidades fortes, ou seja, Judá não tinha mais segurança. Eles não tinham mais como dizer, eu vou me proteger. Só quem poderia proteger o reino de Israel era Deus, era o Senhor. E Senaqueribe sabia que o rei Ezequias não era um rei tão forte. Provavelmente ele conhecia a história de Israel. E provavelmente ele conhecia o rei Salomão, a grandiosidade do rei Salomão, do rei Davi. E quando ele via as atitudes dos reis de Israel, ele olhava e ele dizia, esse rei não é um grande rei, ele foi buscar ajuda no Egito. E o Egito também não estava tão forte. Tanto que ele vai usar a ideia de uma cana que fura a mão. Era como, em vez de buscar Deus e ir atrás de Deus, ele estava se furando. E Senaqueribe sabia disso. Senaqueribe não era judeu. Senaqueribe não temia o Senhor. Mas ele foi usado por Deus. Ele mesmo disse, o teu Senhor que me mandou aqui. Foi o teu Deus que me mandou aqui. Então, se foi ele que me mandou aqui, eu sei que você não está confiando nele. Eu sei disso. Então, não adianta você ir buscar no Egito, nem me dizer que o seu Deus vai te salvar. Porque foi ele que me mandou aqui para destruir o reinado de Israel. Para destruir você. Então, se entregue e pronto. Não tem mais o que você fazer. Foi o seu Deus que me mandou. Então, o que é que a gente vê aqui? É que a confiança nos homens não levaria Israel a nada. Nem se eles confiassem no Egito, eles sairiam vitoriosos disso. E essa atitude do povo de Israel é extremamente grave. Desde Deuteronômio 6, tem muitos estudiosos que atribuem, aquele é outro contexto, Moisés está repetindo a lei para o povo, lá em Deuteronômio. O povo de Israel, antes de chegar em Canaã, manda uns espias, vê que lá tem gigantes, tem medo e diz assim, vamos voltar para o Egito, porque a gente vai morrer. Isso não foi Deus que falou, não. A gente vai morrer se a gente for invadir Canaã. E Deus já tinha mandado Moisés dizer, pode entrar, que vocês vão ganhar, é de vocês. O povo não entrou, o povo voltou, passou 40 anos no deserto, morreu, foi a próxima geração, e Deuteronômio é a repetição da lei. Antes de Moisés morrer, ele vai ter um momento onde ele vai repetir a lei para toda essa nova geração, que não tinha recebido a lei oficialmente, não tinham feito esse trato com Deus, não entendiam, apenas aprenderam, mas não tinham recebido oficialmente, dizendo, vocês são povo de Deus e essa é a lei de vocês. Agora vocês vão entrar sabendo dessa lei, sabendo o que vocês têm que fazer. E no final de Deuteronômio 6, que eu queria ler com vocês. Vamos abrir em Deuteronômio. Deus já avisava ao povo de Israel o que iria acontecer. Deuteronômio 6, dos versículos 21 em diante. Do versículo 20 em diante. Diz assim, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significam esses preceitos, estes decretos e essas ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês? E vocês responderão aos vossos filhos, nós fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua poderosa mão. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar essa terra, que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos os seus decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e fôssemos preservados em dia, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Veja bem, na formação do povo de Israel, quando eles estão chegando a Canaã, Moisés, Deus já avisa, eu tirei vocês do Egito, eu sou o Deus de vocês, cumpram as minhas leis, as minhas promessas, eu vou proteger vocês, eu vou salvar vocês. Quando chegam os momentos de dificuldade, eles fazem a mesma coisa que os pais deles fizeram. Vamos voltar para o Egito. E o Egito foi péssimo para o povo de Israel. Foi horrível. Então eles tinham duas opções. Vamos buscar a Deus ou vamos buscar a força dos homens? Pior ainda,
foram buscar aqueles que escravizaram eles um dia. Pior ainda, é como se nós, depois de salvos por Deus, tivéssemos uma dificuldade, a gente podia buscar a Deus ou podia buscar um pecado para consertar a nossa situação. A gente vai o quê? Buscar o pecado. Será que isso acontece com nós hoje em dia? Veja só que uma atitude que às vezes é corriqueira nossa, Deus exemplifica aqui muito bem. Nós podemos buscar o Senhor, confiar no Senhor, e como é difícil esperar no Senhor, verdadeiramente, descansar no Senhor. A gente ora e fica agoniado, fica com medo, não sabe o que fazer. Aí vai e age. Sem ter certeza, com dúvida no coração. E muitas vezes é falta de fé que nós temos. Da mesma maneira que o rei Ezequias demonstrava aqui, até esse momento. Mesmo ele tendo tirado os altares de Israel, mesmo ele tendo promovido uma pequena reforma ali, religiosa, parecia que ele ainda faltava alguma coisa. E isso já tinha sido avisado ao povo de Israel. E naquele contexto, o povo de Israel fez tudo que Moisés falou aqui. Pecaram contra Deus, não guardaram a lei e ainda quiseram voltar para o pecado. Quiseram voltar para ser escravizados. Você prefere ser filho de Deus ou ser escravizado? O povo de Israel preferia ser escravizado novamente no Egito. E o pecado é um cativeiro. O pecado é como o Egito. É uma escravidão também. Continuando, no versículo 3 vai dizer: mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. O profeta Isaías aqui está avisando: se vocês forem atrás do Egito, vão cair os dois. Vão cair os dois. Versículo 4. No versículo 4 e versículo 5, já vai mudar um pouco a temática do que Isaías vai falar. Do 1 ao 3, ele fala sobre a confiança nos homens e de como não estavam se confiando em Deus. Ou então estavam confiando neles mesmos. Como eles tinham medo de ser destruídos e não acreditavam mais em Deus. E lembrando que a postura dos judeus era sempre essa: Israel vai ser destruída? Não, que eu sou judeu. Eu sou povo escolhido por Deus. Nada vai acontecer comigo. Se eu perder é porque Deus não existe. Se eu perder é porque Deus falhou. Porque eu sou judeu, eu sou escolhido. Sou descendente de Abraão, descendente de Davi. Estou debaixo das promessas. Essa sempre era a postura do judeu quando recebia a exortação dos profetas. Sempre se achavam superiores. Verso 4 e 5 vai falar um pouco sobre o cuidado do Senhor sobre Israel. Vai dizer o seguinte: assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com o grito deles, e não se perturba com seu clamor, assim é o Senhor dos Exércitos, que descerá para combater nas alturas do monte Sião. E como as aves que dão proteção aos filhotes, com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e livrará, e poupará, e salvará. Essa parte aqui já é uma parte mais poética. Tá? Pode ser entendida também como escatológica, alguns autores entendem. Tá? Nessa questão de ele protegerá, livrará, poupará e salvará. Já que os judeus já entendiam que já são salvos. Né? E também a ideia de salvará pode vir da ideia de salvar de um mal iminente. Né? Salvar da Assíria, salvar posteriormente também da Babilônia, que fazem referência ao dia do Senhor, o dia que Cristo voltará e nos salvará daquele que vem nos oprimir. Então, a gente vê aqui que a confiança no Senhor vai nos levar a conhecer o seu cuidado. O cuidado de Deus, que é como o de um leão que não teme. Que não teme quando pastores vão lá e tentam salvar suas ovelhas. Interessante como esse poema é diferente. Geralmente a gente é ovelha e Jesus é o pastor e cuida de nós. Mas aqui Deus é como um leão que demonstra força. Um leão que ele vai lá e ele de fato promove a ira. Ele vai lá e destrói seus inimigos. E depois ele vai usar a ideia de um pássaro, né, que protege os seus filhotes. A gente pode descansar no Senhor. Se a gente entender isso, a gente consegue
descansar na soberania de Deus. E como isso é atrelado à nossa fé. Sem fé a gente não consegue descansar em Deus. Sem a nossa confiança a Deus, a gente não consegue descansar. E também é muito debatido isso. Fé e confiança é a mesma coisa? Qual a diferença entre fé e confiança, né? Algumas pessoas dizem que elas são totalmente dependentes uma das outras. É como se a fé ela fosse um ponto de partida e a confiança fosse a manutenção da fé, a santidade. Como nós lidamos com a fé na nossa vida. Mas a fé é um dom de Deus também. Ela é dada a Deus por nós. Não é como se a gente pudesse dizer, eu tenho fé, como se eu tivesse algum mérito. O apóstolo Paulo ele vai colocar fé e obras de maneira distinta. Então, a fé ela não é uma obra, mas as obras, elas vêm a partir da fé. Aquelas obras que vêm a partir da fé, elas são boas obras. E o apóstolo Paulo diz que elas estão reservadas para nós, para os filhos de Deus. E aqui a gente pode ver como nós podemos descansar no Senhor se nós entendermos que Ele vai nos salvar. O Wayne Grudem vai dizer que a fé é um instrumento que nos faz depender totalmente de Deus. Porque na fé você não pode fazer nada. Você não pode provar que Deus existe. Você não pode chegar a alguém, um cientista, e dizer, vou provar a você que Deus existe agora, nos seus métodos. Aí não pode fazer isso. Você não pode chegar e convencer alguém sistematicamente que Deus é Deus e essa pessoa vai ser salva. Você não pode. Porque a salvação é dada por Deus. Nós não conseguimos fazer nada. A gente só pode ser uma ferramenta para levar a palavra de Deus e confiar em Deus. Para que a fé alcance as outras pessoas. Da mesma forma, a gente não consegue derrubar ninguém com a nossa fé. A gente só consegue depender de Deus. A gente não consegue ter mérito e dizer, eu tenho fé, então eu sou melhor que você. Não. Nós não conseguimos ter mérito na nossa fé, ao ponto de que ela é a coisa mais preciosa que temos na nossa vida. Porque é a partir dela que nós podemos participar dos sofrimentos de Cristo. O que é que nos salva? É a obra de Cristo na cruz. Tá? Tem um teólogo que ele vai dizer que a fé é como um canudo. Como um canudo. E a salvação é um líquido que está dentro de um copo. E a gente coloca o canudo da fé e a gente pode alcançar a salvação e usufruir da salvação por esse canudo. E a obra de Cristo é quem nos lava do nosso pecado. Não é a nossa fé. É a obra de Cristo. A fé é o meio que Deus usou para que nós pudéssemos ser participantes dessa salvação por Cristo Jesus. E a gente vê que o povo de Israel precisava dessa fé. Algumas correlações que a gente pode fazer é com a ideia do leão. Em Isaías 42, diz o seguinte, 42:13. O Senhor sairá como um guerreiro, como um homem de guerra, que despertará o seu zelo. Ele gritará e fará grande ruído e dominará os seus inimigos. Em Oséias 11:10, vai dizer, ao Senhor seguirão e ele rugirá como leão. O rugir dele virão como os filhos tremendo desde o ocidente. Então essa imagem de leão, ela dá a ideia de um Deus poderoso, que é destemido. E dessa maneira que Deus age com seu povo também. Quando o povo entra na presença de Deus, também treme. Também treme de medo na presença de Deus. Nos versículos 6 e 7, vai vir o próximo ponto do texto que Isaías vai falar, que é o convite de Deus a Israel ao seu arrependimento. Que diz o seguinte: voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas, pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. Então, aqui a gente vê o ponto mais, talvez o mais duro do profeta Isaías, falando para aqueles que viviam com ele ao lado dele. É como se alguém que vivesse na sua casa chegasse em você e dissesse isso para você: se arrependa, porque você não é crente de verdade, não. Você não ama a Deus, você não confia em Deus. Com a sua vida de hoje, que você tem hoje, alguém dissesse isso para você, qual seria a sua reação? Você ficaria talvez furioso, talvez se sentisse desrespeitado na hora que alguém vem e diz isso para você. Dessa mesma maneira, os judeus agiram, mas eles não de fato
amavam ao Senhor. Então a gente vê aqui que o arrependimento sempre vem com um convite ao rejeitar o seu ídolo. O arrependimento só acontece quando nós rejeitamos os nossos ídolos, quando nós rejeitamos os nossos pecados. Vejam bem que a gente não tem que lutar para a gente receber o perdão dos nossos pecados. Quem comprou ele foi Jesus. A gente tem que lutar para se arrepender dos nossos pecados. O perdão você já tem. Eu garanto a você, se você pedir a Deus, não vai faltar perdão para você. Não vai faltar. Mas e arrependimento? Deus não vai se arrepender por nós. Não vai. E Ele exige o nosso arrependimento. Nós temos perdão sempre. Deus é fonte infinita de perdão. Mas e nós? Nós temos nos arrependido dos nossos pecados? Nós temos confiado em Deus? Nós temos tido fé em Deus? Ou nós confiamos na nossa própria mão? Qual é o nosso Egito que nós temos confiado, que não em Deus, para nos salvar dos nossos pecados? No capítulo 2 do profeta Jonas, ele fala um pouco sobre a idolatria. Ele faz uma oração no capítulo 2, pouco antes do peixe cuspir ele em Nínive. Ele vai falar, no finalzinho da oração dele, no versículo 8 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Olha só como o profeta vai tratar a idolatria. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Quando nós vivemos na idolatria, nós estamos desprezando a misericórdia. E qual foi o ato de maior misericórdia de Deus para nós? Foi a morte de Cristo Jesus. Quando nós vivemos em idolatria, nós estamos rejeitando. Quando vivemos em pecado, quando vivemos apenas para nós, quando negamos Cristo, o seu Evangelho, nós estamos agindo como esse idólatra que rejeita a misericórdia de Deus. A idolatria é como um desprezo para a obra de Cristo na cruz, que é o maior ato de misericórdia que Deus tem para demonstrar desde toda a criação do universo. O ponto principal da criação de Deus é aquele momento em que Cristo morre na cruz por nós. E se nós vivemos como idólatras, nós estaremos desprezando a obra de Cristo. Nos versículos 8 e 9, já finalizando essa exortação de Isaías, ele vai entrar num tema sobre salvação do povo. Deus promete a salvação ao seu povo aqui. Ele vai dizer o seguinte: a Assíria cairá por uma espada que não é de homem. Uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do seu pavor. Ao verem a bandeira da batalha, os seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Aqui ele também vai usar mais um pouco da sua poesia para tratar disso, né? Ele vai dizer que a Assíria seria destruída e ela seria dominada. E essa destruição não ia vir de nenhum poder humano. Como Israel estava esperando o Egito. Israel estava esperando que a Assíria ela fosse destruída pelo Egito e não por Deus. É por isso que Isaías avisa aqui: se a Assíria for destruída, não será por poder humano. É impossível. A espada utilizada aqui, quando ele vai dizer que a Assíria cairá por uma espada que não é de homem e não de mortais, ela vai representar guerra, luta, proteção, uma justiça divina, algo superior. O exército da Assíria, como é dito no versículo 8, ele seria escravizado. Veja só, ele prometendo juízo àqueles que dominariam Israel. Seria escravizado e submetidos a trabalhos. E aí fica uma dúvida se seria em Israel ou para a Babilônia, que viria a dominar tanto a Síria quanto Israel. Mas Israel já tinha feito essa prática lá na época de Josué. Quando eles iam entrar em Canaã, Josué já havia feito essa prática, aquele povo de dominar povos, e esses outros povos serviriam aos judeus. Serviriam a atividades menores, mas judeus tinham escravos, era da cultura deles ter escravos, e eles tratavam muito bem seus escravos, da cultura deles. Eles eram muito conhecidos por isso também. Tanto que Paulo também vai usar essa nomenclatura de escravos no livro de Efésios, em Efésios 6, onde ele vai dizer como devemos tratar também os escravos bem. O povo de Israel era conhecido por isso.
Então, provavelmente essa era uma referência a essa questão de como Israel tratava os seus inimigos. Então ele vai demonstrar também que os inimigos de Deus, eles iam ter pavor. Os líderes entrariam em pânico. Deus ia agir no meio do seu povo. E os líderes da Assíria iam entrar em pânico. Eu queria que a gente visse isso relatado lá no capítulo 37. Dos versos 33 ao 38. Como se cumpre essa promessa de Isaías. Diz assim. Versículos 33 a 38, capítulo 37, do 33 ao 38. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com um escudo, nem construirá rampas e nem um cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só haviam os cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu Deus Nisroque, seu filho Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Então nós vemos aqui como Deus age perante Israel. Mas por que Deus agiu assim? Porque lá no versículo 14, a gente vai ver a oração de Ezequias. Ezequias se arrepende e se humilha diante do Senhor. Desde o versículo 1 até metade desse capítulo vai ser a narração de como o rei Ezequias, ele se humilha diante de Deus, pede misericórdia ao Senhor, pede perdão pelos seus pecados e diz: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que se houver salvação para nós, só poderá vir em Ti. E essa era uma daquelas situações que eles não podiam fazer nada. Tinha 185.000 homens para destruir o povo de Israel, que já estava destruído pela metade. Imagina o povo olhando, assim pelas muralhas, né? Que tem algumas muralhas ainda de pé, olhando assim ao redor. Todo aquele povo, na noite. E chegando em casa, uma família olhando para o outro e dizendo: ele vai morrer amanhã. O povo assírio foi conhecido como o pior dos povos para você ser dominado naquela época, até pior que a Babilônia. Eles eram extremamente violentos. Alguns historiadores relatam que eles, por alguns nobres, eles pegavam alguns nobres, algumas pessoas ricas da cidade, cortavam as orelhas, os narizes e a cabeça e jogavam na casa das famílias deles, para demonstrar poder. Eles pegavam os reis da cidade, os profetas, amarravam um gancho assim na boca ou no nariz e arrastavam ele pelas cidades, para demonstrar que dominava aquele povo, para dizer que cada deus de cada povo não tinha poder. E quando eles chegaram no povo de Israel, no reino de Judá, para humilhar eles, para dizer que o Deus deles não tinha poder, houve um homem que se arrependeu, pediu perdão pelos seus pecados. E Deus ouve a sua oração, por amor dele mesmo, para que ele mesmo fosse glorificado e pela promessa que ele fez ao rei Davi. Por amor de Davi. E por amor daquele que viria do ramo de Davi. Por amor de Cristo Jesus. Deus não foi humilhado nesse dia. E nada fugiu dos planos dele. Nada. Somente quando o povo de Israel confiou na soberania de Deus, deixou de confiar em si próprio, foi que o povo de Israel conseguiu respirar. E acordou no outro dia, olhou de novo e encontrou todos aqueles homens mortos pelo Deus. Aí a gente imagina, agora o povo de Israel, agora viu que Deus matou 185.000 homens, agora vai todo mundo voltar a se converter de novo. Ó. Agora é todo mundo judeu de novo, ninguém mais adora outros deuses, ninguém mais erra nada. No capítulo 38 e 39, narra
no capítulo 38, o rei Ezequias ora a Deus, o rei Ezequias ia morrer. Ele pede para ser curado por Deus. Deus ouve sua oração e diz que dará 15 anos de vida a ele a mais. Ele estava doente. Novamente ele pede a Deus. E a gente vê aqui como Deus era próximo de Ezequias também. Tinha um plano para trazer Israel aos seus pés através do rei Ezequias. Isso aconteceu, mas antes de ele morrer, o rei Ezequias cometeu o mesmo erro que tinha cometido aqui. Vejam só como acontece também na nossa vida. A gente comete um erro, se arrepende, Deus nos trata, mas isso não impede que nós cometamos o mesmo erro novamente. Infelizmente. E é duro. Se a gente amar a Deus, a gente entende o nosso relacionamento com Deus. Eu ficava pensando, a primeira vez que eu li esse texto, do ano que eu me converti. Me converti em 2016. Estava no ensino médio. Tinha 17 anos. Estava no terceiro ano do ensino médio. Pensei, quais foram os pecados que eu cometia lá e que eu venci até hoje? Quais foram os novos pecados que surgiram na minha vida? Quais os que eu ainda cometo? E foi duro fazer essa reflexão. Aplicar para mim, foi duro. Porque eu percebi que eu não amava a Deus o tanto que eu deveria. Mesmo Deus tendo feito tantas coisas na minha vida, tendo derramado tanta graça sobre mim, tendo me dado uma vida boa no Brasil, onde eu posso ser crente, onde eu posso abrir a Bíblia a hora que eu quiser, onde eu posso ir na igreja, onde eu posso me converter, onde eu posso desfrutar da graça de Deus dia após dia e ainda perder tempo. Quando tem gente que nasce na Índia, que não pode ser crente, nasce em países perseguidos, que não tem a Escritura, não tem a Bíblia, não tem a Palavra de Deus. E o tanto que eu tinha aproveitado até aquele momento. Eu não sei até que momento a gente vai ter a Escritura aqui no Brasil também, para ler todos os dias. A nossa geração, como ela é privilegiada hoje. Será que daqui a 50 anos vai poder? Daqui a 100? Daqui a 200? Será que a nossa geração não sabe esse privilégio que está tendo? Talvez dure até Jesus voltar, mas não sabe. Será que a nossa geração no futuro vai ser marcada? Eita, aquele povo ali tinha a Bíblia para ler todo dia. Talvez a gente só tenha uma folha, talvez só tenha algumas passagens, como é em lugares do mundo. Talvez seja conhecido como essa geração que faltou orar mais, faltou ler mais a Bíblia, faltou desfrutar mais, porque estava querendo coisas aqui na terra, que não estava confiando em Deus o suficiente. Como esse povo, nesse momento do mundo, Deus havia se revelado para os judeus, para ele se revelar para o mundo. Eles podiam desfrutar disso naquele momento, em plena paz, se eles quisessem, mas não, pecaram e não desfrutaram disso. Não pregaram o evangelho para outras pessoas. Aqui estava atrelado ao judaísmo, se tornaram judaicos, porque sim, haviam estrangeiros que eram judeus. Isaías fala muito sobre isso. Será que a gente está sendo como esse povo de Israel, que não está aproveitando esse momento? Porque é difícil ser crente, mas é uma situação. Qual é a dificuldade social? Então, a gente pode aprender muito com a história de Israel, como a gente está vivendo hoje. Será que a gente está como aqueles judeus que tem a palavra do Senhor, que está prosperando, que está vendo bem, que tem tudo que Deus nos dá? Tem gente que nasce que não tem nada para comer. Olha o tanto de coisa que a gente tem a palavra de Deus ainda. Como é que a gente está vivendo isso? É duro, porque Deus fala, a gente tem a Bíblia, a gente vem no culto, Deus fala com a gente, mas a gente faz pouco, é pouco. Parece que sempre dá mais, estou cansado. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da nossa geração, da nossa situação, mas sempre fica aquela ideia de, eu estou lendo a Bíblia, mas está muito distante de mim, está muito longe, eu aprendi, é espiritual, é grande, mas está lá eu aqui, aprendi intelectualmente, mas eu não senti a exortação, a dor que é, o pecado que é. Não senti. Acho que a gente está morno, está esterilizado. Eu lá, o pecado é isso, salvação é isso. Teologia aqui, soteriologia, salvação, glorificação, santificação, sou adotado, sou salvo, mas e aí? Difícil. É difícil. E não quer dizer que seja fácil evangelizar. Também por causa disso. Mas
que a gente possa ter a mesma atitude de Ezequias aqui, nesse momento. No capítulo 39, Ezequias comete o mesmo erro que cometeu antes. Ele fica com medo da Babilônia e ele vai receber o povo da Babilônia em Israel, vai mostrar as riquezas de Israel, vai mostrar o templo de Salomão, vai mostrar tudo que Israel tinha, e a Babilônia se interessa pelo povo de Israel, fala que é bom da gente dominar. A Babilônia vai dominar Israel. Porque o mesmo rei que se arrependeu e que Deus salvou Israel foi o povo que convidou a Babilônia para entrar em Israel e dominá-la, por providência de Deus. Ele só ficou vivo mais 15 anos para receber os babilônicos, porque Deus os deu os 15 anos de vida. Nada foge da soberania de Deus. E através dela viria talvez a maior dor que Israel sofreu na história, a maior humilhação que Israel sofreu na história. E a gente veria que a graça de Deus se derramaria mais e mais, que a partir da Babilônia Deus ia dispersar os judeus pelo mundo, os judeus seriam conhecidos, ia ter sinagoga em um monte de canto no Novo Testamento, e Paulo ia passar de sinagoga em sinagoga em um monte de canto no Império Romano, e essas sinagogas estavam lá por quê? Nesses cantos diferentes, que não estavam em Israel. Porque o povo dominado pela Babilônia, metade não quis voltar para Israel. Foram para outros lugares, serem comerciantes. E os apóstolos, quando chegam numa cidade que não é lá em Israel, que não é lá na Mesopotâmia, na parte onde eles chegam, quando eles vão para a Europa, para a África, eles chegam em canto, eles vão direto aonde? Numa sinagoga judaica. Providência de Deus. Infelizmente teve pecado no meio, infelizmente pessoas caíram e morreram. Mas a gente vê que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O Evangelho chegou em nós hoje por causa disso. É importantíssimo a gente entender a grandeza de Deus nesses momentos, como Ele é bondoso conosco, como a salvação que Ele traz para esses homens faz o Evangelho chegar. Queria fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, ó Deus, onde a gente pode refletir na Tua palavra, onde a gente pode aprender um pouco mais, ó Deus, do Teu caráter, ó Pai, onde a gente pode aprender um pouco mais com esse exemplo, a ter confiança em Ti, Senhor. Pai, cuida do nosso coração, cuida dos nossos medos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, crescer em fé, crescer em santidade, crescer em amor, crescer em independência. Queremos nos arrepender verdadeiramente, ó Pai, e viver um evangelho como Ezequias viveu nesse momento, que se arrependeu, Senhor, para que daqui a 2000 anos, se assim o Senhor desejar, a Tua palavra continue sendo pregada, ó Pai, em cada canto do Brasil e do mundo, Senhor, para que nós, ó Pai, a partir da Tua graça, da Tua misericórdia, pudemos, Senhor, nos arrepender, ó Pai, possamos, Senhor, ser homens que manejam bem a Tua palavra, ó Pai, obreiros que Te amam, Senhor, maridos, ó Pai, que amam suas esposas, protegem suas esposas, provém para suas esposas, ensinam suas esposas, ó Deus, esposas, ó Pai, que amam seus maridos, que os fazem orar mais, que ajudam o Senhor a cuidar da casa, que trabalham junto a Ele, ó Pai, que oram pelos seus filhos, Pai, que oram, Senhor, pelo seu marido, ó Deus, e também cuida dos filhos, ó Pai, para que não caiam, que não se desviem, Senhor, pois a família é um projeto Teu, foi assim que o Senhor fez, ó Deus, cuida dos nossos corações, ó Pai, aquele, ó Pai, que traz a nós a verdadeira fé, que traz a nós um mesmo Espírito, ó Deus. Muito obrigado pela Tua morte e cruz, Senhor. Nos dá ousadia, nos dá amor e nos dá fé para pregar a Tua palavra, para viver Tua palavra, ó Pai, para ser homens e mulheres santos, ó Deus, que entendem a Tua palavra, que vivem de acordo com os Teus preceitos, ó Pai, e que vivem de fato a vida que o Senhor viveu, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, o nosso coração que é pecaminoso, que é fraco, ó Deus. Nós não queremos, ó Pai, sermos soberbos, Senhor, mas queremos, ó Pai, aprender contigo, Senhor Jesus, que é santo,